tem um amigo, tem tudo. Se eu posso devorar, ele busca no fundo. É tão 10 que junto todos trazem. Vamos lá. Então, essa é a nossa terceira roda de conversa sobre adolescência. É uma ação promovida pelo Grupo de Estudos sobre Adolescência, que é vinculado à RAIA, que hoje é um projeto de extensão da UFG. E estamos aí com várias atividades envolvidas relacionadas à adolescência. Uma delas é o grupo de estudos, e dentro do grupo de estudos, nós abrimos um encontro para que a gente possa circular um pouco né, a conversa, escutar as outras pessoas sobre o tema que o grupo está estudando. Então, a ideia de discutir sobre amizades na adolescência me pareceu um recorte extremamente relevante por alguns motivos, e eu gostaria de falar alguns deles para a gente poder iniciar essa conversa. Bom, a amizade, ela é um tema pouco discutido e é um assunto recorrente das sessões de análise dos adolescentes, pois constituem um lugar fundamental, uma vez que esses laços são depositários de muitas das demandas que antes eram endereçadas à família ou às figuras de cuidado. Além disso, representam uma certa autoria do adolescente no ato de escolha. Eu digo autoria e não liberdade, por entender que não se trata de uma escolha no sentido racional e consciente do termo, mas de algo que não se sabe ao certo o que se encontra no outro. Mas existe uma marca dessa busca e desse encontro. Em segundo lugar, as amizades na adolescência são fundamentais para sustentar as passagens que são vividas nessa fase, e pensando que vivemos em um tempo, né, muito desprovido de ritos de passagem que eram fundamentais para se pensar a questão da adolescência. Então, essas passagens, elas são importantes, e as amizades nesse momento, elas representam um apoio e uma cumplicidade indispensáveis para viver as experiências de iniciação, dentre outras coisas. E também asseguram a permanência do adolescente em determinados espaços coletivos que são muito importantes. Podemos pensar a questão da escola. Nesses espaços em que o adolescente passa um longo período do seu tempo, mas que muitas vezes eles acabam por se tornar hostis em decorrência da lógica da performance e do desempenho que são tão presentes na nossa cultura. Um terceiro ponto que é fundamental é a profunda solidão dos tempos atuais, que vem por efeito, inclusive, das mudanças da era digital, e produz uma emergência em falar de laços afetivos, o que precisa ser visto como uma questão de saúde coletiva. Algumas perguntas eu acho que precisam ser feitas pensando especialmente a adolescência. Por exemplo, como que os laços de afeto e amizade têm sido constituídos e desfeitos nos tempos de hoje? É possível dizer que há uma precarização dos laços, e uma relação mais utilitária da amizade nos dias atuais? A amizade ainda representa para os jovens hoje a possibilidade de sustentação para o exercício de atos políticos, no amplo sentido do termo, por exemplo, constituir e defender uma cidadania? Né? Em que medida que essas relações de amizade suportam estas construções que vão num sentido de uma coletividade, de uma sociedade, de uma constituição de algo em benefício, em um benefício maior, né? Em nome de um bem maior. Por fim, um quarto ponto
que eu coloco aqui para a nossa discussão seria como têm sido os processos de separação e ruptura desses laços. A gente sabe que, sem tentar buscar uma romantização também exclusiva das questões relacionadas à amizade, sabemos que laços também são constituídos e são desfeitos. E como que esses processos de separação, eles são vividos na adolescência dos dias atuais, e como que o enfrentamento da separação, as possibilidades de reparação, de reconstrução dos laços, o entendimento de que alguns encontros chegaram ao fim, às vezes por uma decisão unilateral, que sabemos que acontece, uma das pessoas não quer mais aquela relação. Como isso fica, né? Como isso dá notícia de como os conflitos são vividos na adolescência, suportados e resolvidos? Eu acho que esses 4 pontos que pelo menos consegui levantá-los para a gente iniciar nossa conversa. Como eu disse, não, a intenção não é romantizar as amizades nessa fase. Nós reconhecemos também que tem esses problemas que são advindos desse campo. Nós sabemos que os problemas relacionados à amizade geram sofrimentos muito importantes, mas os adolescentes se ocupam muito mais da questão das amizades do que qualquer outro momento da vida, né? Então, sem dúvida alguma, a gente precisa falar sobre isso. Tem uma coisa que eu ouvi essa semana que achei genial, porque eu lembrei, inclusive, da última vez que a gente falou sobre isso. Bom, eu sou professora, dou aula em universidade, né? Era uma estudante de psicologia, mas que é professora, que trabalha numa escola pública, aqui da cidade de Piracicaba, em São Paulo, no interior de São Paulo, onde eu moro. Enfim, a gente estava falando de outros temas, da questão da educação, enfim, mas ela trouxe uma experiência que eu achei muito significativa, né? Ela disse que a diretora da escola inventou uma solução interessante para a escola, porque ela falou assim, que eles estavam tendo muito problema de briga dos alunos, né? Tem essa questão da quanta violência vai aparecendo na escola, né? E aí ela fala que a diretora fez uma coisa que eu achei genial, assim, e que ela banca uma coisa muito interessante. Ela pegou as 2 últimas aulas da sexta-feira e, e colocou livre. Então eles têm um pátio, assim, né? Uma área livre, com verde, bem grande, e aí ela deixou os alunos ali com essas 2 últimas aulas da sexta-feira livre. E aí ela falou que foi uma coisa que teve um impacto muito interessante, porque, primeiro, os alunos começaram a ir mais à aula na sexta-feira, que era um dia que eles iam menos, e ocupar mais a escola, portanto, né? É, e, e ela falou que eles têm percebido uma diminuição na coisa dos conflitos, né? E eu achei isso muito interessante, assim, né? Porque acho que fala um pouco da importância desse convívio, desse laço, né? E assim, de uma forma não mediada, né? Porque é que tá, né? A gente tá nessa mediação o tempo todo pela internet, e na escola eles estão o tempo todo tendo que fazer alguma coisa, né? E aí é um contato livre, assim, né? É um contato livre, presencial, e eu achei isso tão interessante, assim, né? O como que talvez, né? Eu fico pensando o como eles acabam não tendo essa oportunidade, né? De fazer esse contato olho a olho, assim, né? De uma maneira muito livre. Mas, enfim, achei isso muito genial e achei que isso toca muito isso que a gente está querendo falar, assim, dessa importância desses laços, sabe?
Eu acho que são duas coisas, né? O tempo e o livre. É um espaço, porque as escolas hoje elas estão sendo construídas de forma que cada vez mais as pessoas, né, os adolescentes, eles têm menos espaços de convivência. Esses espaços de convivência, eles estão ficando tão reduzidos e se torna muito difícil constituir uma certa, né, um canto, um lugar onde você possa estar com um determinado grupo, ou uma temporalidade, porque a amizade ela também tem uma temporalidade. Ela não é algo que se faz rapidamente, você diz, vamos sentar, vamos conversar, e daqui vai surgir uma amizade. Né? Ela não é uma proposição dessa maneira. Ela, né, claro que alguns encontros eles podem acontecer a partir de uma proposição, mas nós precisamos desse tempo e um tempo onde as regras estão um pouco frouxas para que algo se reconheça no outro, né? Para que se tenha um espaço para os equívocos, para você sentar ali ao lado de uma determinada pessoa e dizer, bom, vamos ver o que sai disso daqui, né? Sem uma intenção de construir alguma coisa, para que se possa também surpreender com a ideia de que de repente você encontra alguém, né? Alguém que faz um sentido, né? Então, isso é tão na contramão dos tempos atuais de uma produtividade. Essa diretora ela banca uma coisa que é muito contra o sistema, né? Porque o sistema pede, inclusive das professoras, né, que produzam, que, enfim, né? E por consequência dos próprios alunos, né? Mas eu achei isso muito que talvez seja exatamente isso que dificultem os laços, né? Justamente esses espaços livres, né? Livre de tela, como a colega colocou aqui também no chat, né? Enfim. Uhum. Exatamente, a Adriana colocou que o tempo livre, sem tela, sem celular. A escola é um espaço vivo para construção de vínculos e Tô, amizades. porque esse final de Jordana. semana, Juliana, olha só que curioso, né? Foi muito nesse sentido. Eu moro num prédio e que tem muitas crianças, adolescentes, tem uma área de lazer grande, e sabendo o nosso encontro, eu estava lá na área de lazer e tinha 7 meninos, por volta de 12 anos, brincando. E fiquei observando, tentando acompanhar a conversa, a brincadeira, e eu estava com a minha filha também, que mais velha, 17, 18, e a gente observando esses meninos brincando. Eles xingavam, eles brigavam, alguns xingavam, outros não, se desentendiam, voltavam. E a minha angústia, enquanto adulta, talvez até educadora, né, também da área da educação, de estar ali o tempo todo querendo entrar para mediar. E minha filha, eu acho que na visão do adolescente, falando: peraí, mãe, deixa. Não, não, eu vou entrar, agora vai machucar, agora não vai dar certo. Não conhecia os meninos. E, ao mesmo tempo, exatamente é isso que eu pensava, né? Como é que eles estão enfrentando o conflito? Né? Aí acabou a brincadeira, eles se reuniram, pararam, fizeram uma roda, começaram a conversar, discutir, brigar, e depois estava tudo certo. E aí, mais tarde, eu encontro com um no elevador, não resisto, né? E pergunto: e aí, aquela brincadeira acabou em briga? Falou: não, não acabou, não, a gente já vai brincar de novo. E aí fiquei pensando, né, na e também nesse espaço para enfrentar o conflito. Porque a escola, eu não sei se é o lugar de enfrentar o conflito e, de fato, encarar essa diversidade, bancar essa diversidade. Tinha os que xingavam, tinha os que eram mais agressivos, tinha uma variedade um pouco de idade, né? Mas que eles estavam ali, né? Eu acho que esse foi o enfrentamento, e fiquei pensando nisso, Juliana, que espaço que eles têm para ter essas relações não mediadas. Na verdade, não eram não mediadas, porque se precisasse, recorria, né, ao pai, ao adulto que estava ali. E aí, no contraponto, né, a internet, que é o lugar que eles não têm mediação nenhuma. A internet talvez é o lugar que eles têm zero mediação, de fato, né, de como pode aí enfrentando esses conflitos, e como faz falta espaços
sem tela, eles se resolverem. E aí fiquei comparando também com a escola, né? A escola é o lugar, é quase de silenciar conflito, né? É um silenciar e não é um enfrentamento. É isso que eu coloquei. Vamos, como se isso não fosse falado, estivesse resolvido. Então, realmente, essa diretora bancou muito em proporcionar esse espaço, porque pode gerar um mal-estar, né? Com a família, né? Com a comunidade escolar. Mas fiquei pensando nisso. Como é que a escola enfrenta essa diversidade também? Como é que a escola tem enfrentado esses conflitos? É negando? Né? E que espaço eles têm tido? Em que lugar que está sendo possível? A gente pensando nos tempos de hoje, né? Na nossa cultura, violência das ruas, que isso não é mais possível. Onde é possível esses encontros entre eles? E resolver isso da forma deles também. Né? Bom, só para completar aí o que a Juliana remeteu essa observação que eu tive esse final de semana. E é interessante porque nós, em algum momento no grupo, havíamos falado da ideia da escola como um lugar, né? Um lugar que possui esse cerceamento, que pode ser mínimo e pode ser extremo, mas como um lugar para que determinadas coisas aconteçam. E a Juliana fala da questão desse tempo livre, né? E você fala dessa mediação, e eu fico pensando na forma com que o tempo e os espaços na escola vêm sendo ocupados, no sentido de facilitar ou dificultar, né? Vejo muito em função das cobranças dos tempos de hoje, mais uma dificuldade, de fato, porque a exigência da produtividade ela é muito grande, né? A gente tem uma lógica neoliberal que impõe determinadas coisas que são contrárias a isso, né? Estávamos falando disso no início, mas da existência de determinados projetos que apesar de terem uma borda, permitem uma construção mais autêntica dos adolescentes. Então, cada vez mais as escolas elas parecem estar voltadas para uma relação de ensino formal. Os projetos parecem cumprir uma, um protocolo do necessário. Nós, né, estamos aí em outubro, mas assim, saindo de um mês de setembro, que tem uma discussão sobre um setembro amarelo que permeia as escolas, por exemplo, e que propõe uma série de projetos, e esses projetos eles são feitos e realizados muitas vezes numa lógica que é uma lógica de massa. Um projeto comprado, às vezes, uma palestra pronta, onde não se reconhece o que é uma demanda dentro de uma ou de outra escola. E digo dos projetos no sentido de projetos que tenham uma abertura para que os adolescentes possam dar o tom do projeto em uma determinada medida, construir coisas, fazer coisas com uma certa liberdade, por mais que haja um direcionamento prévio, mas que são esses espaços onde eles podem se inventar e se reconhecer também com os pares. Né? Reconhecer uma afinidade, porque eu fico pensando muito. A gente fala da amizade nessa relação afetiva, mas a gente precisa considerar também a amizade como uma possibilidade de uma construção coletiva, né? Onde de repente eu encontro um outro em que eu consigo fazer com o outro algo que vai servir e que de repente esse outro, com quem aparentemente eu não tenho tanta afinidade, é alguém
que eu reconheço, eu me encontro trabalhando junto com essa pessoa e talvez tendo mais afinidade com ela no trabalho do que com uma outra pessoa que afetivamente eu estou muito ligada. Então, a possibilidade também desse encontro é fundamental, né? Ah, eu fui pensando algumas coisas aqui. Primeiro que eu acho que é importante a gente pensar nas idades dentro desse espectro da adolescência, que eu acho que muda bastante. A partir do que a Juliana falou, eu fiquei pensando na introdução recente, assim, de uma disciplina, entre aspas, né, que chamava Projeto de Vida, que foi implementada em algumas escolas, né? E aí eu ouvi alguns relatos de algumas pessoas que acharam, mais uma coisa aí que é meio extra para a gente não fazer nada. Outras pessoas que acharam negócio interessante, gostariam de aproveitar. E outras, assim, que falavam, seria legal se eu pudesse realmente falar. Então, tem aquelas provocações que o professor barra mediador coloca, né, de para colocar sentimentos, tem todas algumas técnicas ali. Só que eu percebo que na escola ainda não é o lugar, acho que é o que a Jordana também fala, dessa diversidade, de expor tudo isso. É mais uma questão naquele momento que eu vi os adolescentes como mais uma forma de sobrevivência, aquele último suspiro da sobrevivência na escola. Então, vinha reflexões, por exemplo, no consultório, mais íntimas do que aquilo propiciou, mas naquele momento não saía muita coisa. Ou um ou outro conversava de canto, assim, mas muito difícil de sair algo quando você está precisando estar em grupo, falar de sentimentos, tem aquela provocação de falar coisas mais profundas, mas você não pode deslizar muito porque você está sobrevivendo ali. Eu vou emendar rapidinho só uma série para não perder o costume de falar sobre um seriado que chama Compensation, né? Que chama, na tradução é Muito Esforçado, do Prime Video, e que eu peguei um pouco essa passagem, assim, são pessoas saindo do médio, indo para a universidade, aquela coisa norte-americana, parece meio bobinho, mas vai tratar de um menino que, inclusive, acaba dirigindo essa série. E ele sai da escola sendo um jogador de futebol americano, super popular, tudo isso. E de uma menina, que ele é o Benny, ela é a Carmen, uma menina latina, que ela não conta que na escola ela também teve que sobreviver, que ela era conhecida como a irmã do menino que morreu, então ela era sempre a segunda e lembrada dessa forma. E eles decidem entrar na faculdade do tipo, ela decide falar, eu quero apagar tudo o que eu era da escola e eu vou tentar ser muito popular aqui, não quero como se meu irmão nunca tivesse existido, tal. E ele ainda tenta bancar o jogador de futebol americano. Então ele vai tentar participar daquelas, esqueci a palavra, mas aquela coisa bem tradicional de homem que tem que passar por um monte de coisa. Eu me esqueci o nome agora. E ele faz o papel assim de tentar bancar o machão ainda. A gente já vai tendo indícios que ele tem uma questão com a sexualidade, mas aí. E aí seria aquele momento. Aí eles se encontram, você não vou dar muito spoiler, assim, mas eles têm um certo encontro que os dois percebem o que cada um está tentando ali. E eles se unem a partir desse feeling, da vulnerabilidade, antes de ser dita. E eles já se tornam melhores amigos nesse não dito. E um ou outro entende o que o outro está precisando. Aí, ao longo da história, claro que você fala, poxa, é a hora da faculdade, isso não tem que ser mais nada disso da escola, e a outra também, mas você também não quer ser essa popular só para romper um pouco com o que ela viveu antes. Enfim, é muito legal, assim. Parece uma premissa realmente bobinha, até porque o diretor barra ator já tem 30 e poucos anos, então eu acho que ele remete um pouco aos 15, 17, 18 da época dele. Mas ainda assim segue válido, porque trata da sexualidade, trata da exclusão, trata do pertencimento, trata da união por uma coisa em comum, e aí vão aparecendo outros personagens também que a gente percebe que sempre estão tentando alguma coisa e não é bem isso. E essa união também pela vulnerabilidade, que no começo é no não dito, depois passa a ser dito. Então, eu acho que eu pensei um pouco no momento escola, um momento dessa passagem para a faculdade ou para o trabalho, coleguismo versus amizade, ou junto com a amizade.
E é isso. da série. Obrigada, E é Mar- interessante você falar isso em relação a esse reconhecimento em uma posição, né, essa identificação que acontece, mas você fala uma outra coisa que me chama muito atenção, que é eles se entendem no silêncio, né? No não, nesse não falar, mas eles se reconhecem aí, né? Existe algo que é reconhecido nesse outro, né, e compreendido desse outro. E isso eu acho que tem um valor fundamental nas relações de amizade, onde talvez o reconhecimento desse outro e do sofrimento do outro, que muitas vezes é também diferente, né? Nesse caso que você fala, tem um traço de semelhança, mas às vezes é diferente. E se entender, se ver, né? E se sentir ouvido, ou reconhecido, ou legitimado, ou de alguma forma, através de um olhar, saber que o outro entende e me reconhece, talvez seja o traço mais valioso dessa construção da amizade, porque a gente precisa considerar também que na adolescência estamos num momento em que essas relações elas vão sendo tecidas por amigos que muitas vezes entram no lugar das figuras parentais, né? Os amigos eles ocupam esse lugar que faz uma espécie de um eixo de sustentação, mas ele é um eixo de sustentação diferente. Porque não necessariamente sabemos que alguns grupos reivindicam isso, algumas pessoas reivindicam isso para poder pertencer, e muitas vezes a saída da adolescência passa por isso também, que é de um entendimento e de um reconhecimento de que existe uma diferença e que nós podemos conviver com essa diferença e nos amar apesar da diferença. E em muitas relações familiares, até pelo processo educacional que envolve o cuidado com filhos, as relações, elas às vezes são direcionadas, né? Essa criança, ela precisa ser, elas são formativas, então existe um direcionamento no cuidado e que é necessário, porque tem que ter um adulto que faz, que ocupa esse lugar, mas que às vezes na amizade permite um existir na diferença, né? Quando essa permissão não é dada, a gente sabe que existem também formas de adoecimento, e a gente sabe que a saída disso é poder viver relações onde o diferente é possível. Boa noite. Deixa eu baixar aqui a mãozinha. Então, estava escutando aqui vocês e me ocorreram duas observações, né, importantes. Primeiro, me lembrei de um paciente que dizia assim que ele se viu completamente sem saber o que fazer diante do fato de que ele, num jogo, né, estava tentando ganhar uma moeda, né, dentro do jogo ele ganhou um certo dinheiro, que era a moeda do jogo, e aí um amigo dele disse assim, que ele precisava comprar para o amigo, dentro do jogo, o personagem. E aí, de repente, se tramou ali uma discussão entre amigos do que era justo, do que não era justo. Mas me ocorreu isso, de que assim, o jogo, se ele está ali mediado por relações, né, de amizade já sustentada fora dele, muita coisa se trama também bem interessante, né? E como é importante, né, Márcia, nesse período de vida, né, da adolescência, essa formação dos grupos, porque a partir é, da possibilidade deles estarem ali entre eles, é que ele vai conseguir formar essa identidade por se separar, né, tal qual, se a gente for puxar assim da psicanálise, né, da época dos bebês que vão ali justamente numa grande identificação com as mães, vai chegar um momento em que há algo externo, né, que atravessa e que provoca essa separação, e quando chega na época da adolescência, há essa reedição de tantas coisas que acontecem
né, no começo da vida, é porque existem os amigos, é porque ele está ali rodeado de pessoas que ele confia, né, e que ele está ali podendo experimentar e se mostrar, que de uma grande identificação nesse grupo em que eles se parecem todos, né? Outro dia eu estava observando uma festa, todos eles estavam de calça jeans, todos eles de camisa preta e todos eles de tênis branco, né? Assim, era uma vestimenta completamente, parecia que era o código da festa, parecia que era só podia entrar na festa desse jeito, né? Tá no não dito, mas é um código de vestimenta. É, e é porque tem um momento em que eles todos se vestem desse jeito, é que depois ele vai começar a perceber assim, nossa, né, mas preto, né, assim, hoje eu tô a fim de ir e aí ele vai começar a bancar, poder ir de outro jeito, mas porque primeiro ele teve esse primeiro momento de ficar à vontade ali entre os amigos para poder ser diferente, né, para poder ir construindo a própria identidade. Fiquei pensando nessa questão da passagem, da importância mesmo da amizade para poder se construir, né, através desse espaço de confiança, ele poder explorar e poder desenvolver a autonomia e a alteridade, né? E como vai tendo um ensaio sustentado nessa relação, porque muitas vezes a gente entende essa semelhança, né, do todos parecidos, todos vestem a mesma calça, o mesmo tênis, a mesma blusa, de uma forma que eu acho que fica um pouco esvaziada, que é quase que de um espelhamento ou de um movimento de grupo, mas de alguma forma estamos dizendo também de um lugar que pode ser um lugar de pertencimento, que pode ser um lugar de exclusão, que pode ser um lugar que diz de determinadas diferenças, né? Claro que a gente precisa considerar a complexidade dessas diferenças, e a gente sabe que os movimentos de exclusão eles são muito fortes nesse momento, e que de alguma forma se acredita que esses emblemas que são colocados, eles dizem muito, né, que eles acabam possuindo um grande significado em relação ao sujeito, né? Dizem muito daquele sujeito, se ele usa uma coisa tal ou se ele usa outra, né? Se ele é o que fica dentro da sala de aula e não sai na hora do recreio, se ele é o que conversa com todas as pessoas, se ele é o que usa a blusa tal, o relógio tal, ou a marca tal. Então, todas essas insígnias, elas vão tendo significados que não são necessariamente os mais interessantes, mas eles fazem mas eles também têm esse papel de permitir um determinado ensaio de uma construção de um corpo, né? De como que eu vou construindo esse corpo coletivo e quando numa linha identificatória, é um corpo coletivo, né? Porque eu visto assim, o outro veste assim, as pessoas que se vestem assim são tal coisa, né? E mais uma vez, acho que isso que você fala é muito importante, porque é desse lugar onde precisa se construir para depois desconstruir, né? Tem alguma coisa que precisa ser desconstruída, mas essa desconstrução ela acontece quando a gente consegue produzir algum tipo de construção dessas referências. O que a gente vê quando essas construções não são feitas é que parece que fica é, esse sujeito ele fica às voltas com determinadas questões, a não ser que ele consiga encontrar um estilo muito próprio e de uma forma
talvez mais solitária, o que algumas crianças conseguem fazer, né, num movimento um pouco mais solitário, não completamente solitário, né, mas eles vão construindo alguma coisa de diferente, mas do contrário, algo precisa se achar. E quando os espaços coletivos eles favorecem uma diversidade, isso é muito bom, né? Quando são muitas tribos, é mais fácil eles se encontrarem nessas diversas tribos, né? Né, já lá atrás que eu estava, muita coisa já circulou, mas pensando nessa questão desse espaço, Márcia, que consegue realmente, não sei se a palavra conter é o melhor, mas consegue contornar essa diversidade, aí sim a gente, né, pode entender que temos um espaço que realmente gera espaço para que esses sujeitos, né, se identifiquem, enfim, e se reconheçam, né? Mas ainda me preocupa, porque eu acho que foi a Jordana, a Juliana lá atrás que trouxeram algumas situações, que contorno é esse que é dado? Porque por mais que aparentemente não temos um mediador, mas nós temos coletividades que dizem muito, né? Se a gente for pensar, sei lá, no conteúdo ou na ideologia que aquela escola compreende o aprendizado, se a gente for pensar não só na escola, mas em outras comunidades que hoje, né, tem consegue abarcar uma demanda grande, né? Igrejas, esses movimentos mais off, né? Assim, fora das telas, sei lá, de bicicletas, de corridas, né? Tava pensando que eu acabei de ver aqui um grupo enorme correndo, né? Então, assim, o quanto isso também, às vezes, vai para além da adolescência, e a adolescência está lá na frente, enfim, o quanto isso é interessante para essa identificação e esse reconhecimento. E aí eu fico pensando que isso é quase um ato de resistência, né? Porque, na verdade, cada vez menos espaços, né, realmente coletivos e que conseguem abraçar essa diversidade. Eu ainda penso que tem muito a caminhar, mas sempre na contramão, né? Sim, sem dúvida. E nós temos que considerar também o espaço desses encontros que vai acontecendo de uma forma mediada pelas telas, é, com a grande maioria dos adolescentes, né? Então, essas relações elas se iniciam e muitas vezes durante muito tempo elas acabam acontecendo e se sustentando com um certo nível de anonimato, né? Quando eu falo um certo nível de anonimato, né, quantos relatos temos vindos da clínica ou das escolas de pessoas que têm amigos que nunca viram. E claro que isso é uma realidade dos tempos atuais, né? Mas esses tempos atrás, uma garotinha fala para mim que estava namorando com uma pessoa e essa pessoa vivia em um outro país. Claro, isso tem significado. Eu não estou fazendo uma crítica a esse processo, porque eu acho que ele entra também num lugar importante no processo de construção, como entravam, por exemplo, os namoros platônicos, né? Os amores platônicos. Então, é uma pessoa com quem se conversa, com quem se diz ter uma determinada relação, existem algumas trocas que são feitas, muito provavelmente essas pessoas nunca vão se encontrar, né? Porque trata-se de uma garota muito nova, e de alguma forma faz um ambiente protegido, que é esse ambiente da tela, em uma certa medida, protegido no sentido de que ela não precisa pôr o corpo em jogo, quando a gente fala da questão da sexualidade, nesse caso específico que eu estou trazendo. É, mas nós sabemos também que várias outras coisas são ditas e são faladas nesse universo
quando os outros espaços ficam excessivamente precarizados, né? Então, é muito mais fácil falar com uma figura anônima do que falar com alguém que tem uma alteridade e que eu preciso entender o que é esse outro, qual é o limite desse outro. Esse outro vai pensar coisas muito específicas, né? Então, essa relação que vai ficando espelhada hoje, ela é uma relação muito frequente. Né? É um tipo de relação muito frequente. Por outro lado, a gente vai vendo também pessoas que encontram aí espaços para dizer de coisas que não poderiam ser ditas em outros ambientes, exatamente porque tem algo a ser sustentado, né, na relação com esses semelhantes, né? Algo fundamental a ser sustentado. Quanto eu tenho pacientes na clínica, adolescentes, que me trazem a questão de não saber fazer amigos, né? Me parece que é algo assim muito hoje muito sofisticado, né? E aí eu fico lembrando assim, né, sei lá, da nossa infância, da nossa adolescência, do quanto era muito espontâneo esse ato, né? Essa coisa de você chegar e estar ali na roda e de repente, né, conversa, encontra algo em comum e a vida e a amizade segue aí. Mas eu vejo as meninas, sobretudo, no consultório sempre dizendo: ai, Adriana, me parece que eu tô rodeada num grupo, mas eu não tenho ninguém, eu me sinto sozinha. Ou então, eu consigo transitar em todos os grupos. Ok, mas eu não tenho um, não encontrei um para mim. Ou então, não tenho uma melhor amiga para chamar de essa eu confio, essa é a minha melhor amiga. E eu, né? Então, assim, eu fiquei pensando muito nisso e até mesmo algumas meninas mais tímidas que os pais pedem para que a professora, que alguém possa intervir, né, e fazer uma mediação para que ela possa fazer amigos na escola. E até fiquei pensando muito no papel do adulto, seja do professor, né, do educador e dos pais nesse sentido, nessa construção desse laço de amizade. Outro dia, uma coordenadora em reunião na escola estava me dizendo, ela disse: ai, Adriana, tu acredita que eu acho que eu meti o pé pelas mãos porque estava tendo uma discussão de uma menina aqui, uma aluna que ficou com o namorado da outra, e eu chamei as duas para a coordenação para a gente conversar. E aí eu trouxe, eu até perguntei, ela é uma colega, eu disse: mas por que você fez isso já? Eu acho que eles poderiam se resolver, né? Assim, mas não, porque estava tanta conversa na sala que eu queria acabar com essa história, né? Mas assim, talvez ela se antecipou mesmo tentando resolver um conflito que eles poderiam, né, ser resolvidos. E quanto a essa questão de como faço amigos, eu escuto essa pergunta: mas como é que a gente faz amigos? Como é que a gente chega? Até mesmo, eu tinha uma paciente que ela disse: mas me diz aí como é que o que eu faço, assim, como é que eu fico, né, assim, quase que, porque ela fica muito assim, quando ela está dentro de um grupo, ela fica pensando o que estão pensando, ou se estão olhando para ela diferente, e aí ela me contando que para ir na hora do recreio fazer o lanche, ela pergunta para as meninas: hoje eu posso lanchar com vocês? E aí eu até falando, né, assim, ninguém pergunta, só vai, né, só tá lá no grupo e vai seguindo, se é pro lanche, para onde é, mas ela sempre pergunta: posso ir com vocês? Posso ficar com vocês? Posso ir no banheiro com vocês? E tentando entrar e comparecer em algum grupo. Então essa coisa do como é que faz amigos me chama a atenção, né? Nossa, eu acho tão importante você falar isso, porque eu também tenho percebido isso, essa pergunta recorrente, como se. E eu fico na dúvida do que de fato isso significa. É claro que a gente precisaria pensar sempre no caso a caso, o significado, mas quando a gente vai vendo que a pergunta ela é recorrente, ela comparece com mais frequência, a gente precisa considerar que tem alguma coisa posta, né, que seja em relação aos tempos, que seja em relação aos jovens, né, de que natureza que é essa dificuldade, né? Se ela diz de um fechamento maior dos grupos, se ela diz de quase que uma formatação, como se precisasse ter um jeito certo de se colocar para que se faça amigos, né? Como se tivesse um caminho a ser seguido para se fazer esses amigos. De alguma forma,
Adriana, eu fico pensando muito a respeito do que é assim, do significado dessa construção, né? Quando essa pergunta chega, assim, tá, bom, primeiro, quem são os amigos, né? Assim, quem são os amigos que você quer fazer? Porque eu acho que isso envolve tantas coisas, né? Acho que muitas vezes, quando essa pergunta chega, eu acho que às vezes ela já está diante de um impasse de que, assim, as pessoas que chegam não necessariamente são as pessoas que eu gostaria que chegassem. E muitas vezes existe um grupo, ou existem algumas pessoas que eu gostaria de estar perto delas e de alguma forma eu não sei como chegar. Então, muitas vezes elas trazem algum tipo de impasse, e eu acho que esses impasses, eles são exatamente eles que fazem a marca desse tempo da adolescência, que é como eu me reconheço, como eu me vejo, em que grupo eu me reconheço, né? Mas qual é o outro que me reconhece? Qual é o outro que me vê? E aí a gente tem algo, né, que talvez esteja que seja um pouco dissoante, assim. Então, como que a gente fica entre isso que eu mostro, mas isso que o outro vê em mim, né? Então, acho que essa é uma construção que me chama atenção também. Do que eles vão fazendo, né? Não sei se faz sentido, mas eu vejo muito eles às voltas, mas realmente é uma pergunta dos nossos tempos, né? Eu queria dizer que essa discussão, eu cheguei um pouco tarde, mas não tarde, atrasada, mas fiquei pensando em tantas coisas a partir do que está sendo discutido, no que tange a essa sofisticação que é construir um laço de amizade. Eu acho isso extremamente sofisticado. E eu me lembrei, alguém falou a questão da idade, né, do tempo, né, em que momento da adolescência, né, começo da adolescência, no final da adolescência, e eu me lembrei de um depoimento de uma pessoa que estava dizendo que amizade para ele era uma coisa muito simples. Não, amizade, o significado de amizade é a simplicidade. É quando não se demanda muito mais do outro. Óbvio que é uma pessoa de 17, 18 anos que me disse isso. Mas para chegar nesse simples, eu fiquei pensando a partir do que está se dizendo que é de uma complexidade absoluta, porque tem essa pergunta contemporânea e funcional, que é essa pergunta, como se faz amigos? Quase que vai para o ChatGPT perguntar. Né? É uma pergunta funcional essa. Onde que a gente chegou para ter essa pergunta, né? Na história? Que ideal que a gente está precisando atender. Mas eu pensei uma outra coisa. Eu acho muito importante que a gente possa considerar a inimizade também como um componente da amizade, porque a inimizade, né, o que era amigo não é mais, ou o que é o inimigo, que está posto desde sempre a partir da diferença, também nos ajuda a constituir quem é o amigo também. Então, fiquei pensando da inimizade, da importância da suportabilidade, da sustentação, não do incentivo à inimizade, mas da consideração desse estatuto também da inimizade. E também uma outra perspectiva que eu tenho pensado, por isso que eu acho que é bastante complexo, que é a desamizade. Um amigo que era e deixa de ser. E o efeito que isso tem no adolescente que se apoia nesse amigo e que deixa de ser amigo, seja por que razão for. Então, eu fico pensando quanto é complexo, mas eu desconfio, e é uma desconfiança mesmo, assim, não, obviamente, eu estou jogando literalmente para a roda. E considerar a inimizade como alguma coisa da circulação dos afetos humanos, assim, eu acho que poderia ajudar na construção das amizades.
e até para ter a possibilidade de fazer novos laços diante de uma desamizade. E só voltando uma coisa que a gente estava falando, né, quando o nosso papel é mediador, não é, enfim, esse a gente não dá conta de abarcar tudo, né? E acho que isso tudo que eu estou dizendo e que vocês estão dizendo é muito. A gente vai esbarrando numa impotência de dar resposta. E bonito o depoimento da Jordana, né? Quando ela fala, deixa que eles se resolvem aí e tal. Mas eu acho que nosso papel, talvez, mais do que abarcar, é embarcar. É embarcar todo mundo nisso aí, mais do que abarcar no sentido de dar uma resposta, porque tem um caminho a ser feito. Lembra que a gente está num percurso ali, né? A amizade está sendo posta para, enfim, eu acho que para a gente falar, tá, de agora em diante é com alguém, né? Enfim, eu acho que é uma discussão muito rica e quanto mais depoimentos vão sendo dados, quanto mais histórias vão sendo contadas, mais eu vou vendo como a corda vai ficando grossa, né? Dessa trama tão complexa que é a frátria, né? É isso. Marcela, você falou da questão da inimizade, eu lembrei, porque a Adriana tinha falado da questão da mediação da briga, né? Da briga que precisa resolver, e na hora me escapou, que foi um ponto que me chama muito a atenção, porque, de fato, é muito parecido com a briga de irmãos, que às vezes você fala. Deixa, né? A hora que a gente vê que um está enforcando o outro, está começando a ficar roxo, a gente vai lá intervir, mas até então você deixa ver o que eles vão fazendo nessa confusão deles, porque em algum momento eles vão ter que encontrar uma medida de sobrevivência. E essa urgência do adulto dos tempos de hoje, de produzir uma mediação resolutiva e apaziguadora e feliz, é muito complicada, porque vai exatamente colocar talvez uma proposição que eu acho que é péssima, que é de fica tudo bem, mas o fica tudo bem é meio blasé. Porque não está tudo bem, a gente finge que a gente convive, a gente finge que tem uma relação, mas na verdade nem essa relação se desfaz, nem ela se consolida, nem a diferença é posta na mesa para se pensar qual é o caminho que se faz em torno disso. Então, tem de fato um tempo para entender como que os arranjos vão ser feitos, essa emergência de tomar de uma deliberação sobre a relação do outro, a relação precisa de uma curadoria, ela precisa né, ela precisa curtir, na verdade, né? Algo precisa curtir na relação para que a gente possa ver se que vai virar isso daí, né? Se isso vai virar um vinho, se isso vai virar um vinagre, se isso o que de fato vai virar. E quando você falou da questão da inimizade, fiquei pensando, meu marido gosta muito de Fórmula 1. E às vezes ele vai me contando as histórias da Fórmula 1, das coisas que ele vai vendo, e ele vai falando assim, e ele sempre fala assim, não, essa relação ela foi construída em cima da rivalidade com esse outro corredor, né? Que esse só foi feito porque existiu esse outro, né? Porque existiu esse inimigo, né? Porque existiu esse rival. Então acho que é muito interessante. Em nenhuma das discussões a gente tinha falado dessa questão da inimizade. No início eu cheguei a falar da questão do término, porque eu acho que esse é um assunto recorrente, mas a questão da inimizade, ela é importante, porque ela é uma referência, Ana.
O inimigo ele é ele é um referente assim, disso que eu não quero ser, né? Disso que eu quero contrapor, né? Ou de alguma coisa que diz de mim também, mas que eu vou fazer numa tentativa de produzir uma marca, né? Uma marca de diferenciação, uma marca de superação. Tem algo da construção de uma identidade que muitas vezes vai se fazendo em cima de uma inimizade, né? De um ponto que se consolida e que se reconhece de si a partir da inimizade com alguém, com um grupo, com um pensamento, e isso é fundamental, né? Então, acho que caro isso, porque acho que é um ponto que a gente de fato precisa levar em consideração. Por isso que quando chega a pergunta do como é que faz um amigo, esse trajeto ele vale mais do que a resposta, né? Um amigo que é amigo, quem não é o amigo, né? Onde que a diferença se marca, qual é aquele que eu desejaria ser, mas onde eu me reconheço. Então, essas perguntas, elas são muito importantes para a construção desse lugar, né? Só uma coisa que eu também fiquei pensando que é também a ideia de que da amizade e da transitoriedade dessas relações, né? Como muitas vezes essas relações elas operam num determinado lugar, porque a gente também tem uma ideia do amigo total na adolescência, mas que como a transitoriedade, aquela pessoa que esteve presente naquele momento, e às vezes esse momento ele é curto, às vezes ele é um momento mais extenso, às vezes envolvidas e vindas, mas e, e isso tem a ver com o fim das relações, né? Muitas vezes a gente fala assim, foi importante e acabou, né? Às vezes acaba porque o outro quer, às vezes acaba porque o outro vai embora, muda de escola, muda de cidade, né? Muda de país, mas acaba e lidar com esse fim exige uma elaboração para todos nós, né? Olá, gente, boa noite. Vou tentar ser bem breve, na verdade, no comentário, mas porque isso que a Adriana trouxe agora no final, a Marcela também, é algo que vem me atravessando, acho que desde o nosso último encontro, né? Assim, como que se faz um amigo? E essa sendo uma questão muito própria da adolescência, né? Porque acho que foi uma coisa que me capturou muito no nosso último encontro. E desde lá eu acho que eu tenho, inclusive, revisitado, assim, como que eu fiz os meus amigos quando eu me tornei adolescente? Porque acho que teve uma coisa que a gente falou, que era uma coisa assim, de como que na infância, né, muitas amizades são feitas a partir do que os pais propiciam nesses vínculos, né? É, dos encontros, né, que os pais promovem, enfim, dos convites, né, que os pais vão promovendo e que vai formando ali os laços entre as crianças. Mas que na adolescência isso já não passa mais pela mediação dos pais, né? Ou passa muito menos por essa mediação. E esse passa a ser um trabalho muito próprio, então, do adolescente. Como fazer amigos, né? Assim, como estabelecer esse laço de amizade. É, e aí, assim, achei bem interessante a discussão toda, assim, aqui do que a gente vem falando, porque parece que tem tanto marcas, né, do contemporâneo, assim, né, dessa lógica do desempenho, ou da minimização dos espaços de convivência, né, como as marcas individuais de cada um, né, quer dizer, se a gente está falando da adolescência como esse momento de ruptura com as referências paternas, né, do não saber sobre o sexo, do desmoronamento da imagem corporal, como que a amizade entra nessa série de questões que são próprias ao processo de adolescer, né? Assim, como as amizades podem sustentar isso muitas vezes, mas diante desse enigma. Afinal,
Como que se faz um amigo? Eu acho essa uma pergunta muito pertinente, assim. E desde o nosso último encontro, eu acho que eu tenho revisitado muito essa pergunta. Não consegui ainda achar uma resposta. Não me assim, parece que realmente parece que a coisa funcionava de uma maneira mais espontânea, né? Assim, como o Adriano falou, é isso. Eu não lembro de chegar e falar, oi, gente, posso ser amiga de vocês? Era isso, de repente ia para o recreio, para o intervalo, e a gente simplesmente sabia que era com aquelas pessoas que a gente ia ficar. Porque era esse, né? Era esse o nosso grupo de amizade. Mas eu sempre fico com a impressão de que, assim, na fase adulta, a gente tem uma tendência a lembrar da coisa de uma maneira meio romântico, meio nostálgica e tal. E aí eu fico assim, não deve ter sido tão assim. Como que era, né? Porque eu acho que é um enigma, né? Assim, como que se enlaça com o outro em nome próprio, porque assim já não é mais algo que a gente toma emprestado, né? Do que os pais nos dão, por exemplo, nas amizades da infância, né? Mas como é que a gente banca a sustentação desse laço agora em nome próprio? E eu fico pensando muito, Suzane, na ideia dos ensaios, assim. Eu gosto da pergunta, né, disso, por isso que eu tinha falado no começo, né, de um caminho um pouco autoral, que é um caminho autoral nesse momento. É, pensando nessa ideia de uma assinatura, de que esse encontro fui eu que fiz, né? De alguma forma, não foi dado por esses pais, não foi uma escolha condicionada, mas, ao mesmo tempo, apesar de autoral, ele traz algo que eu desconheço de mim. Porque, de repente, eu também me vejo em determinadas relações que são relações que podem ser, usando um termo atual, podem ser tóxicas, que são relações de dependência, que são relações onde existe uma manipulação, onde existem tantas coisas que acabam aparecendo nessa relação e que dão notícia do outro e de mim. Então, tem uma coisa também disso que acontece, porque quando a gente pensa né, nesse encontro, né, nisso que vai acontecendo, assim, a gente pode. Nisso que acontece que de repente você senta, começa a conversar com uma pessoa e você fala, nossa, né, onde que eu estava que eu não te achei antes. Eu acho que a gente tem um pouco dessa ideia nas relações em algumas relações de amizade, né? Assim, parece que você sempre esteve aqui, só que a gente não se conhecia, né? Você é um encontro que parecia ser algo de muito tempo, mas a gente acabou de se encontrar. Então, várias vezes a gente pensa nessa bela imagem da adolescência, da amizade, mas a gente vai vendo também que na adolescência isso acontece, mas muitos ensaios também acontecem, né? É uma aproximação, é uma traição, é o que o fulano falou de mim, onde de repente você descobre que esse outro que eu achava que era tão familiar, ele talvez não seja essa pessoa. Então, eu acho que tem um movimento também. Eu acho que quando surge essa pergunta, né, como que se faz um amigo, eu sempre fico pensando, que amigo? Né? Um amigo para quê? Porque na adolescência é como se faz um amigo, né? É uma pessoa que resolva todas as coisas. É quase como se fosse essa ideia, né? Assim, eu vou encontrar um amigo para chamar de meu, aquele amigo, o amigo a quem eu vou endereçar todas as coisas. Esse amigo vai ser um amigo amplo e ele vai dar conta de todas as minhas necessidades e carências e tudo. E muitas vezes a gente vai tentando segmentar um pouco, né? Não inflacionar o mercado da amizade para dizer essa pessoa precisa dar conta de tudo, né? Tem uma coisa que eu vou conversar com uma coisa que eu vou conversar com outro. É, a Raquel escutou algumas adolescentes e no discurso de uma delas aparecia isso, né? Depende para quê, né? Tem aquela amizade que é para isso, tem aquela amizade que é para uma outra coisa, tem esse amigo que é para sair, tem esse. Agora, reconhecer isso também como diferentes faces de relação
é ainda uma construção. Eu acho que quando eles, estou pensando agora, quando eles perguntam como faz para ter um amigo, é quase como, exatamente disso que a Adriana coloca aqui no chat, assim, é quase como dentro do ideal da amizade, né? Eu vou encontrar o amigo ideal, quase um casamento perfeito. E, e, e de repente a gente vai construindo essa imagem, né, dessa pessoa, dessas diferentes pessoas que operam em vários lugares e que não necessariamente precisam ser tão categorizadas assim, né? É, é interessante essa pergunta nesse estatuto de pergunta, né? Como que se faz para que não seja nunca respondida, assim, como que se faz para ter um amigo, né? É, eu acho que tem uma coisa de que em que momento que ela surge, em que contexto ela surge. Essa coisa, quando alguma adolescente também chega no consultório e diz, ai, não sei o que fazer, a minha amiga está se cortando, eu não sei se digo para os pais, aí leva né, um peso muito grande nas amizades, ou enfim, então eu escuto muito esse termo da amizade tóxica, ou se eu me afasto, se eu fico perto, né? E ao mesmo tempo, claro, são coisas diferentes, assim, muitas vezes, como eu falei para minha filha ontem, né? Assim, a gente não precisa encontrar aquele pai igual daquilo que eu tenho, a família parecida, as mesmas, né? Como a gente imagina, a mesma roupa, o mesmo contexto. Muitas vezes é importante até transitar por esses outros, né, lugares e esses outros contextos para a gente encontrar essa diversidade que é tão rica, né, nesse leque de amizades que a gente pode construir. Eu queria só puxar um pequeno comentário que foi feito aqui no chat pela Alessandra. Na verdade, é um recorte de um comentário. Você fala dessa questão das amizades tóxicas, e ela fala de uma questão do público e do privado, das redes sociais do público e do privado. E me fez pensar uma coisa também, que hoje. A gente tem essa virada do público e do privado, ela é muito mais rápida, porque hoje a gente tem uma conversa que é compartilhada, né, do WhatsApp, das redes sociais, alguma coisa. Então, o fulano faz alguma coisa, você faz um print da conversa, manda para uma outra pessoa, e de repente o áudio, a voz daquela pessoa está sendo encaminhada, e eu acho que isso também coloca muito das amizades, muito advertido, né? Pode ser uma amizade tóxica, olha essa conversa, avalia isso. Como que se constrói uma narrativa a respeito da percepção que eu tenho do outro, né? A coisa, ela é copiada, colada, enviada para uma outra pessoa, publicizada de qualquer maneira. Então, eu acho que esse também é um elemento que atravessa e que dificulta a aproximação entre as pessoas, né? O fato de que você pode chegar, você pode fazer alguma coisa, você pode falar uma coisa muito boba, uma coisa muito idiota, e isso fica ali, pode provocar riso, pode não provocar, o outro pode simplesmente achar ridículo e não querer ficar, mas fica entre a gente. Agora, a partir do momento que tudo que é dito pode se tornar público, pode sair né, desse âmbito privado e passar para um âmbito público, pode receber uma nomeação, pode receber um determinado entendimento, pode ter uma avaliação, acaba tendo um fator que produz um certo entrave no encontro entre as pessoas, né? Essa fluidez que a gente espera, do que a Suzane falava, como é que fazia um amigo? De repente você só chegava e quando você via, era amigo, né? Mas essa fluidez, sob a ameaça de que tudo pode se tornar público, também é algo que precisa ser considerado. É muito interessante isso que Raquel? você colocou, né, Adriana, sobre
como é que, de repente, num outro contexto, né, quando você não sabe mais os códigos culturais, como é que agora se aproxima, porque a aproximação de alguém, né, isso é de qualquer ser humano, é porque a gente tem algo em comum, tem qualquer coisa em comum, alguma coisa muito subjetiva fez com que houve ali identificação, né? Às vezes é aparência, às vezes nossa, nossos pais têm a mesma profissão, nossa, nós estamos. Então, ali, quem está, por exemplo, na mesma escola, já tem algo em comum, está na mesma escola, daqui a pouco está no mesmo ano, e ali vai. Aí tem uma sensação de que as pessoas são muito parecidas. Aí quando você diz, né, Márcia, que tem o tempo, que não há o respeito ao tempo, diz muito disso, que acho que hoje a gente está. Hoje a gente está um pouco se pretendendo a falar sobre as amizades na adolescência contemporânea, né? E sempre atravessado pelas nossas leituras que são muito mais, né, da psicanálise, traz essa ideia de que tem há algo que faz laço ali pela identificação, é, pelo que uniu, né, que faz um, e aí porque fez um, né, vai chegar um momento em que há alguma coisa que atravessa. Só que nessa temporalidade que você disse, né, Márcia, não tem tempo disso. Parece que você se aproxima, se identifica, mas no mesmo instante há ali já uma percepção de que tem algo diferente. Antes mesmo de curtir, né? Como você colocou, não teve nem a curtição de estar ainda no enamoramento desse início de amizade, que é, nossa, a gente tem tudo em comum, parece que, nossa, parece que a gente é amigos de berço, né? e, ma- e, daí aos poucos e descobrindo o que se tem de diferente, mas aí vai respeitando, às vezes a pessoa encobre, né? E aí eu estou me lembrando aqui também nisso que tem a ver com, acho que, não sei quem foi que colocou aqui, né, de que depende também da idade, né, do adolescente, me fez lembrar também um caso, né, também que acompanhei, que ela dizia que ela não tinha nenhum amigo, porque ela ficava muito incomodada com tudo do outro. Então era assim, na sala de aula, alguém falava, ela fazia shh, e aí alguém espirrava, ela, ai meu Deus, foi que essa pessoa veio gripada para cá, então tudo incomodava no outro. E aí, de repente, ela, né, vai amadurecendo, e aí na terapia também a gente foi falando também das falhas dela, né? Porque de repente parece também que o outro comporta tudo não possível, né? E aí hoje, né, recentemente, ela diz assim, é, que ela está no trabalho, aí foi os trabalhos de escola que permitiu, porque aí, assim, os professores, qual é o tema que você quer? Aí os grupos se unem porque tem um tema em comum, né? Essa coisa do ter algo em comum. Aí agora ela tem as amigas desse trabalho e muitas outras, e aí ela diz, agora eu não me incomodo mais tanto com o que as pessoas fazem dentro de sala de aula e no recreio. Antes eu me incomodava muito. Aí ela diz, bom, agora eu percebo que tudo bem, né? E que talvez seja uma chatice minha mesmo, mas foi assim uma construção, né, para a pessoa também perceber que tem algo dela que também não é perfeito, né? Como no outro também não há essa perfeição. Então, gostaria de Exatamente. encerrar com uma autora de 17 anos, que me escreve sobre o que é a amizade, né? Respondendo essa pergunta. E ela vai dizer: talvez a amizade possa ser comparada ao raiar do sol em um dia nublado e chuvoso. Um novo momento que não se apresenta imediatamente, mas que se mostra com cuidado, se aproxima e vai dando lugar ao que carregamos de acinzentado e machucado. É, como um feixe de luz que atravessa cada nuvem, não importando o quão densa e carregada esteja.
o sinal de esperança para o desalento de um coração partido, de uma alma que tem suas lágrimas mescladas às gotas que se desprendem do céu, e o reaparecer do sol, com toda sua beleza e seu calor, nos trazem de volta à vida. A amizade é assim, um pequeno ponto de luminosidade que transpõe até mesmo as maiores barreiras que construímos ao nosso redor, que com muita cautela e paciência é capaz de nos recolocar em uma posição de vivacidade, colocar cor em nossas faces novamente. Além de, no final, ressignificar as dores que cada cicatriz que carregamos representa. E ser uma constante lembrança de que nem tudo que um dia foi nossa realidade precisa se manter. Afinal, podemos dar a ela um novo nome, aquele de quem nos trouxe essa amizade. Ana Carolina Marinho, de 17 anos.